ressuscitou e vive entre nós outra vez. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta Nova Escola Bíblica Sela. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aqui no nosso canal do YouTube. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus. Nós temos feito já uma caminhada de dois estudos, 2 vídeos, como você que está acompanhando pôde acompanhar. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja, está no canal do YouTube da Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem. E é uma alegria, é uma bênção nós dedicarmos esse tempo na nossa Escola Bíblica Selar com este tema que tem, obviamente, tudo a ver com este momento que nós estamos vivendo, um período que antecede as celebrações da Páscoa, da ressurreição de Jesus, lembrando da sua morte, do significado da sua morte e tudo que diz respeito à verdade das Escrituras Sagradas sobre este precioso tema. Hoje nós seguimos na sequência, e aí para a gente poder observar sem perder, digamos assim, a noção do todo, nós iniciamos vendo no primeiro estudo bíblico sobre a história de Deus onde tudo começou. E na ocasião nós falamos sobre a genealogia de Mateus e como Mateus organiza esta genealogia para nos apresentar Jesus como sendo aquele em quem as promessas de Deus convergem. É em Jesus que converge as promessas, as esperanças, sendo ele, Jesus, aquele a quem é chamado como o Filho de Davi, portanto, herdeiro das promessas de um trono que Deus havia falado que seria eterno, mas também como aquele que seja o resgatador do povo de Israel, povo este que viveu o seu exílio, e por isso que o exílio é muito importante como sendo a prova contundente das maldições a que o povo estaria sujeito em relação a escolher a morte, digamos assim, e não a vida, e dessa feita nós encontramos na linguagem do exílio essa manifestação clara sobre o povo de Israel como sendo um povo que precisa ser resgatado. E aí nós vimos em seguida, no segundo estudo bíblico, as chamadas profecias messiânicas. Logo depois da genealogia, o que faz Mateus? Ele apresenta o nascimento de Jesus, mas ele apresenta o nascimento de Jesus envolto de pelo menos 5 profecias messiânicas. E é muito importante, porque eu não vou repetir novamente, mas se você quiser, eu recomendo que você veja o segundo vídeo, quando nós tratamos sobre o nascimento de Jesus com relação a estas 5 profecias messiânicas, que todas elas fazem sentido diante do propósito do autor do Evangelho. Então essa é a primeira informação importante que a gente precisa trazer. Hoje, portanto, nesse nosso terceiro estudo bíblico, nós adentramos, digamos assim, naquele que é o episódio de apresentação de Jesus propriamente dito no Evangelho de Mateus. Nós estamos falando, portanto, do batismo de Jesus. E como fazemos sempre para seguir essa linha, a metodologia, tudo no mesmo padrão, nós vamos iniciar, obviamente, com a leitura do texto bíblico, lembrando que nós vamos continuar o Evangelho de Mateus. É claro que você vai perceber que ao longo desses estudos a gente não vai seguir capítulo por capítulo, né?
Então a gente vai dar saltos para ir para aqueles momentos que nós consideramos os momentos importantes que foram selecionados para estes estudos bíblicos sobre a Páscoa. E este momento, o momento do batismo de Jesus, é importantíssimo, conforme nós veremos ao longo desse nosso estudo bíblico. Então vamos lá, Mateus capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 17, vamos ler o texto sagrado agora. Diz assim, aí a gente já encontra aqui a fala de João Batista, que é aquele que batiza Jesus. E João Batista está pregando e batizando e chamando as pessoas ao arrependimento. E aí a partir do versículo 11, perceba o que João Batista vai dizer, porque isso faz todo sentido para o momento posterior, que é exatamente o batismo de Jesus. Diz assim o texto: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos queridos, esse texto ele é belíssimo. O batismo de Jesus é o marco que inaugura o ministério de Jesus propriamente dito. Veja que as Escrituras não nos apresentam o que aconteceu na vida de Jesus entre o nascimento, com exceção de Lucas, que fala sobre a apresentação de Jesus, e depois provavelmente a cerimônia do Bar Mitzvah, Jesus depois com os doutores do templo. Mas o fato é que há um pulo até o batismo de Jesus, porque de fato, para os autores bíblicos, é a partir deste batismo que Jesus se apresenta publicamente. Então não é sem razão que o batismo de Jesus nós podemos considerar como sendo o ponto de partida do seu ministério, o início do seu ministério. E aí é interessante nós observarmos que este início do ministério de Jesus está relacionado, e aqui precisamente a gente observando o Evangelho de Mateus, a este personagem que se apresenta como aquele que vem preparar os caminhos do Senhor. Nós estamos falando de João Batista. A presença de João Batista não é sem razão. Existe uma razão clara, muito evidente do porquê João Batista é este que antecede, é este que vem como sendo a voz, que prepara, que anuncia a chegada do reino de Deus. E, obviamente, a chegada do reino de Deus é a chegada do próprio Deus, é a chegada do Rei prometido. Por isso que, se nós nos propomos a falar sobre o batismo de Jesus, é inevitável que nós façamos uma
reflexão sobre qual é o papel que João Batista ocupa nesta narrativa que nós encontramos em Mateus, que antecede e que prepara a manifestação, a revelação, o aparecimento, o início, por assim dizer, do ministério de Jesus. E aí, quando a gente fala de João Batista, eu sei que isso, por si só, já seria um assunto para outra série de estudos bíblicos. João Batista, conforme o testemunho do próprio Jesus, entre os nascidos de mulher até ali, ninguém foi maior do que João Batista. E aí, obviamente, o meu objetivo agora não é falar sobre o todo de João Batista, mas por que a figura de João Batista e mais do que isso, porque o batismo que João Batista estava realizando é tão importante para os evangelistas no momento em que eles vão narrar a história de Jesus. Por que para Mateus é tão importante narrar a figura de João Batista e o batismo de João Batista no momento em que ele está apresentando Jesus? E aí talvez a gente precise lembrar que o batismo que João realiza, e aí antes de eu pontuar esse texto que eu coloquei aqui do lado, em linhas gerais e simples, o batismo que João Batista estava realizando não era alguma coisa inédita na vida litúrgica do judeu do primeiro século. Não era alguma coisa estranha. Talvez o elemento de estranheza naquilo que João Batista estava fazendo era exatamente o lugar e a independência. João Batista, de fato, está realizando um ritual que o judeu associava imediatamente a um ritual de purificação. Bom, se nós formos no Evangelho de João, nós vamos encontrar lá nos capítulos iniciais de João que suscitou-se uma discussão entre os fariseus e os discípulos de João Batista a respeito exatamente da purificação. Porque aquilo que João Batista faz como sendo algo inesperado é realocar esse ritual de purificação fora dos controles daqueles lugares sagrados. Então, se o ritual de purificação ele era realizado por aquela determinada pessoa que tinha um ofício legítimo para aquilo, e naqueles determinados ambientes, seja no templo ou seja algum ritual na própria sinagoga, o que João Batista faz é quebrar essa ideia deste lugar sagrado, e ele chama no Rio Jordão, num lugar aberto, em águas correntes, porque o que ele está fazendo é um chamado para a purificação de toda a nação. De tudo que a gente fala sobre João Batista, este é o ponto que não pode passar desapercebido. João Batista se coloca no Rio Jordão e passa a pregar uma mensagem de preparação. Por isso que a mensagem é: arrependei-vos, abandonem os seus maus caminhos, porque o reino de Deus está às portas. E esta mensagem da chegada do reino de Deus é uma mensagem que coloca João Batista em sintonia com toda a tradição profética do Antigo Testamento. E a tradição profética do Antigo Testamento, quando anuncia o reino de Deus, anuncia o reino de Deus observando pelo menos duas faces, dois aspectos da chegada do reino de Deus. Um deles é o aspecto de julgamento, e por isso que a linguagem de João Batista é que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada em fogo inextinguível. Mas ao mesmo tempo é uma mensagem de salvação para aqueles que atendem o chamado, para aqueles que se colocam em condições de receber o reino de Deus que está vindo.
Dito isto, você já compreende por que João Batista é dito nas palavras de Jesus, dos nascidos de mulher o maior. Porque João Batista se insere nessa linha de profetas que anunciam o reino de Deus, sendo que dessa linha de profetas que anunciam o reino de Deus, João Batista é o único que pode apontar com o dedo e dizer assim: é este o rei de Israel. E mais, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque há aqui uma clara conexão entre as profecias de Isaías, que já falava daquele que era o servo sofredor, já associado no primeiro século ao Messias, como sendo aquele que suporta os pecados do povo. Então veja, pensando em tudo que a gente já viu nos outros dois vídeos, a maneira como Mateus está apresentando Jesus como sendo o rei, principalmente se a gente considerar as profecias messiânicas no entorno do nascimento de Jesus, faz todo sentido que Mateus apresente no João Batista dizendo: olha, o reino de Deus realmente está chegando. E eu sou, segundo João Batista, aquela voz que chama toda a nação para se purificar, a fim de que possa receber o reino que está chegando. Por isso que o batismo de João não é apenas uma purificação simbólica para os indivíduos. Ainda que são os indivíduos que João está conclamando para se arrependerem, é mais do que algo para a pessoa individual. É um sinal para a nação, um sinal da novidade. O que é novo? Que Deus está fazendo agora, a partir deste chamado, fazendo agora na história, por Israel e por todo o mundo. Você deve lembrar que quando nós falamos sobre a história de Deus, nós dizíamos que existe a história de Deus em relação à sua criação, que é a história macro. Dentro dessa história macro, a forma que Deus planejou para resgatar a criação passava pela formação de um povo, de um rei. E aí, portanto, o que João Batista está fazendo ao chamar a nação é: essa história ganha agora um clímax, chegou no ponto de inflexão. É aqui que todas as coisas, todas as esperanças, todas as promessas, é aqui que tudo isso agora vai se concentrar. Por isso que o batismo de João Batista é tão importante. E talvez isso já suscite para nós uma pergunta que a gente precisa enfrentar. Se o batismo de João é um batismo de purificação, para preparar, repare, a nação para a chegada do reino de Deus, imediatamente a pergunta que nós fazemos é: por que Jesus teve que ser batizado por João Batista? Aliás, esse foi o conflito inicial de João Batista. A gente vai notar que João Batista vai ter outros conflitos, como, por exemplo, quando ele não percebe o aspecto do julgamento, do juízo de Deus acontecendo. E aí ele manda os mensageiros perguntar se Jesus era ele mesmo ou haveria de esperar outro. Mas o primeiro conflito interno de João Batista, como os profetas tiveram, porque quem consegue encapsular todo o pensamento da forma como Deus quer agir? E João Batista teve suas crises, e a primeira foi essa, quando Jesus se apresenta para ser batizado, se apresenta em que condições? Dentro de um contexto onde ele está dizendo: vocês devem vir batizar-se para purificar-se para o arrependimento dos pecados em razão do reino que está chegando. Ora, que estranho então Jesus, ele se apresentar para o batismo. E é por isso que João Batista retruca, dizendo: não,
Se é que alguém aqui precisa ser batizado entre eu e ti, sou eu. Eu é que tenho que me ser batizado e não você ser batizado por mim. A lógica de João Batista, ela está correta na medida em que diz, ele é aquele a quem João Batista anunciou como sendo mais poderoso, do qual não sou digno nem desatar-lhe as alparcas. Como eu batizarei Jesus? Como é possível isso? E aí, meus queridos, a essa pergunta, por que Jesus teve que ser batizado por João Batista, a resposta a isso só pode ser encontrada quando a gente entende, antes de fazer essa citação, quando a gente entende qual é o papel de Jesus em relação à história de Israel. Eu disse a você no vídeo passado que em uma daquelas profecias messiânicas, quando Mateus associa o retorno de Jesus do Egito para a Judéia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Eu dizia a você aqui que naquele contexto, parece-nos muito claramente que Jesus estaria recapitulando a história de Israel. Jesus estaria sendo o Israel que Deus sempre desejou. Jesus estava sendo o Israel que iria ser luz para as nações, mas que o Israel fracassou. Então ele, Jesus, vem como legítimo representante de Israel, tomando sobre si, inclusive, as aflições e sofrendo, inclusive, a culpa, como vai acontecer na cruz, a condenação do pecado do seu povo. Então, quando Jesus diz assim, convém que cumpramos toda a justiça, Jesus ali se coloca como aquele que diz assim, é preciso que Israel seja representado no fiel cumprimento do que se espera dele. E aí por isso que Jesus se batiza. O batismo de Jesus por João Batista, como é óbvio para todos nós, não é porque Jesus precisasse ele mesmo se purificar, mas ele o estava fazendo em nome e no lugar do povo de Israel, para que nele, em Jesus, se cumpra perfeitamente toda a justiça, e essa é uma tônica que a gente vai encontrar nos atos de Jesus ao longo dos evangelhos. E aí há uma frase do comentário do Evangelho de Mateus, do N.T. Wright, nessa série o Novo Testamento para Todos, que ele diz de forma muito precisa esse significado do porquê Jesus se submeteu ao batismo. Sim, ele veio para cumprir o plano de Deus. As promessas que o Senhor fez muitos séculos atrás e jamais esqueceu. Sim, essas promessas soprarão o vento de Deus. Seu Espírito, através do mundo, trarão o fogo do justo julgamento do Senhor sobre o mal, onde quer que ocorra, e resgatarão o povo de Deus penitente de uma vez por todas de todo tipo de exílio a que eles foram submetidos. Mas para Jesus fazer tudo isso, eis como deve agir: por meio da humildade, identificar-se com o povo de Deus, assumindo o seu lugar, compartilhando sua penitência, vivendo sua vida e, no fim, morrendo a sua morte. Dessa forma, veja, Jesus se identifica com o povo de Deus a fim de cumprir, compartilhando, como bem diz aqui o texto da citação, a sua penitência, vivendo sua vida, morrendo a sua morte. Então isso é um exemplo belíssimo de que o batismo de Jesus, ali por João Batista, representa algo extremamente profundo no que diz respeito ao lugar de Jesus como sendo aquele que vem para, de fato,
cumprir, digamos assim, realizar, digamos assim, a história de Deus, a história que se espera que seja realizada pelo Messias. Dito isto, meus queridos, o que é que acontece no momento do batismo? Jesus é então batizado e, claro, a mensagem de João Batista, só para a gente não deixar de perceber, é uma mensagem que falava: eu vos batizo com água, veja, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em que pese a gente não adentrar nessa passagem que suscita algumas questões teológicas, não é o objetivo aqui, mas você consegue concordar comigo que João Batista está anunciando alguém que vem, que ele está antecipando, e que há um tom de que ele é poderoso. Ele vem com o machado pondo na raiz das árvores. Então, é muito evidente que quando o texto bíblico inicia, e a gente podia até voltar só para a gente ter essa sequência, né? Então, o versículo 12 diz aí: a sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro. Ora, essa imagem deste que vem, ela sugere alguém poderoso. Alguém que vem com esse tom de juízo, de poder. E é interessante que o texto diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Dá uma ideia de que, ao que nos parece, há um choque inicial. Como assim? Porque Jesus ele não vem montado num cavalo branco, aladeado de guerreiros. Ele vem de uma forma tal que ele se mistura entre as pessoas. Ele se mistura entre as pessoas. Ele vem cumprindo precisamente o que o profeta Isaías diz. Ele é um homem que não tinha beleza nem formosura. Olhar para ele não era identificar assim de pronto e na primeira vista algo de diferente. Homem de dores. Ele não vem com um visual de espetáculo, para você entender bem. Então, naquele momento, por isso que há um conflito em João Batista, naquele momento. Se tu és aquele, então... Mas a coisa mais extraordinária no batismo de Jesus é que logo depois deste homem, vindo como homem, ainda que sendo Deus, mas com rosto de homem, com semblante de homem, não muito diferente dos seus contemporâneos, no momento que João Batista o batiza, o texto bíblico diz que vem uma voz do céu e o Espírito que desce em forma de pomba sobre ele, e a voz diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este é o episódio de validação. É aqui que o evangelista quer nos mostrar. É a validação, é aqui. A validação de que Jesus, por meio desta voz vinda do céu e do Espírito em forma de pomba, isso mostra que a partir de agora, todas as antigas promessas, todos os fluxos de esperança, todos os anseios seculares que envolve libertação, resgate, perdão, restauração, tudo isso que marca a caminhada do povo de Deus e que, portanto, é a necessidade da própria criação, pensando aí nas histórias, tudo isto agora dependem de Jesus. Por isso que é tão importante quando a gente diz que Jesus é o clímax. Nele converge.
E o batismo de Jesus mostra essa convergência por meio deste episódio sobre-humano de Deus se manifestando assim. Veja que Deus se manifestou de muitas formas no Antigo Testamento. O monte que fumegava, o tabernáculo que se enchia da Shequiná, o templo e a fumaça com os umbrais que se balançavam. Deus se manifestou de muitas formas. Mas agora, na plenitude dos tempos, no momento quando a história caminha para o seu clímax, para o seu desfecho, tudo aponta, tudo converge para a pessoa de Jesus. É a Ele que a voz diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá na Transfiguração, também há uma manifestação dessa que o Senhor diz: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, depois de Jesus estar ladeado de Moisés e Elias. É por isso que quando a gente lê a carta aos Hebreus, lá nos é dito que, havendo Deus outrora, lá no primeiro capítulo, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ou seja, na convergência da história, ele nos fala pelo Filho. A expressão exata do seu ser. Isso é muito importante. Mateus quer que a gente entenda de partida, depois da genealogia, já pontuando filho de Davi, filho de Abraão, mostra aquela genealogia que tem etapas, mas que agora chegou no seu capítulo final, depois do batismo com as profecias messiânicas, agora no nascimento de Jesus com as profecias messiânicas, agora no batismo fica mais uma vez claro. É em Jesus. Se a gente quer saber como a história de Deus terá o seu desfecho, se nós queremos saber aonde as promessas de Deus encontrarão seu sim, se nós queremos saber aonde as esperanças do povo de Deus encontram a sua realização, é para Jesus, o Filho amado, em quem Deus se compraz. É para Ele que nós temos que olhar. Veja que o batismo de Jesus, portanto, chega a ser para nós um chamado para que a gente acompanhe a partir de agora, com muita atenção, os passos de Jesus. É como uma história que faz a gente perder o fôlego. Como quem diz assim: é este, é Ele. Então, a partir de agora, a gente não vai olhar para qualquer outra coisa. É para Ele. Nada pode sair desse foco. Aliás, isso lembra o apóstolo Paulo quando diz, ou melhor, é o autor de Hebreus, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Lá em Hebreus capítulo 11, logo depois dele mencionar os heróis da fé, iniciando no capítulo 12. Mas a tônica das cartas paulinas também é essa: Jesus é o foco. O batismo de Jesus revela isso: este é meu Filho amado. Então, a partir de agora, a gente tem que observar os passos, as ações, as falas de Jesus. Mateus quer tanto que a gente compreenda isso, que a partir do batismo de Jesus começa a ter os episódios que a gente considera episódios fundamentais para entender o Evangelho. Aqui eu vou mencionar rapidamente, o que é que acontece depois do batismo. Porque se ele é o Filho amado, em quem Deus se compraz, à medida que ele vai saindo das águas, esquece João Batista, não é mais João Batista. É ele. É a Ele que a gente precisa olhar, é a Ele que a gente tem que ouvir, é a Ele que a gente tem que sentar aos seus pés. Mudou o foco. Esquece o templo lá de Jerusalém, esquece qualquer que seja o rabino, esquece, é Ele, siga Ele. Quais os seus passos? Bom,
De forma breve e rápida, eu digo que o primeiro movimento de Jesus logo após o batismo é em relação ao deserto. Aqui caberia sim uma explicação maior. Jesus não foi ao deserto à toa. Se ele, Jesus, está incorporando em si mesmo a identificação com o povo de Deus, o povo de Deus que falhou no deserto terá a sua história recapitulada, mas agora Jesus, o Filho de Deus, não falhará. Por isso é que os 40 dias e 40 noites no deserto são tão importantes, porque é uma forma de recapitular a travessia no deserto, com todas as tentações que o deserto aparece pelas sugestões do diabo, que você conhece muito bem, e é uma história para um outro estudo. Mas Jesus vai recapitulando a história. Ele saiu das águas e a gente acompanha os seus passos. Logo depois que ele sai da tentação, Mateus coloca lá no capítulo 4, agora versículo, a tentação do 1 ao 11, do versículo 12 ao 17, para onde vai Jesus? Ele vai para a Galiléia dos gentios. Se o propósito do povo de Deus era ser luz para as nações, Mateus diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A Galiléia dos gentios. Ou seja, Jesus, ele é o Israel que obedece no deserto, mas é o Israel que cumpre a sua vocação de ser luz para o mundo, luz para os gentios. É isso que Mateus está nos dizendo. Mas logo depois disso, o que faz Jesus? Ele começa a escolher seus discípulos mais próximos, os apóstolos. Meus queridos, quantos apóstolos Jesus escolheu? 1, 2, 3, 12. Na escolha desses 12 apóstolos, Jesus está sinalizando uma restauração. Restauração do povo de Israel. Porque os 12 apóstolos fazem eco das 12 tribos de Israel. Então, sim, o Jesus que é luz para os gentios é também aquele que restaura o seu povo. Por isso, os 12 apóstolos. Não sem razão, o apóstolo Paulo se identifica como o fora de tempo, mas dessa feita o apóstolo para os gentios. 12 apóstolos, simbolicamente representando a restauração do povo de Israel, e Paulo sendo aquele apóstolo dos gentios. É muito bonito a maneira como é construída a narrativa bíblica. E depois disso, depois de Jesus demonstrar a sua aprovação no deserto, luz para os gentios, restauração de Israel, escolhendo os 12 apóstolos, o que acontece em Mateus? Ele vai até o monte e do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus dirá quais são as palavras que vão fundar, que vão dar o rosto, que vão impregnar de valores esses seus discípulos. É o Sermão do Monte. E aí é já outro objeto de outra sequência de estudos bíblicos. O Sermão do Monte, que inicia com as bem-aventuranças e vai percorrendo até chegar um momento de clímax, quando ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Veja, porque desde o batismo é para ele que a gente olha, é as vozes dele que a gente deve ouvir. Então esses atos seguintes ao batismo comprovam o que Mateus quer nos mostrar. Ele é o Filho amado. É ele que a gente vai acompanhar os passos. Dito isto, meus queridos, a gente então traz aqui pelo menos 2 lições preciosas para esse nosso estudo bíblico sobre o batismo de Jesus. Sabendo que há muita coisa a ser comentada, mas o objetivo de nós falarmos do batismo de Jesus é que, uma vez que a gente está traçando uma caminhada sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus, veja, o batismo de Jesus e os atos seguintes, como a tentação, a Galiléia dos gentios, o chamado dos 12 e o Sermão do Monte, vão provar que este é o Filho amado e é a ele que agora a gente se volta para ouvir, para compreender, para entender.
Mas tudo isso nos coloca diante, então, de duas lições que eu quero colocar aqui para a gente refletir, já caminhando aqui para a parte final, mais prática e mais aplicativa. Eu disse lá atrás que João Batista veio desenhando aquele que ele estava anunciando como sendo poderoso, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as alparcas. Se eu e você estamos lá naquela audiência, muito provavelmente a gente poderia esperar tudo, menos alguém com a fisionomia de um judeu comum, com roupas de um judeu comum, entrando, pondo os pés na água, talvez até passando desapercebido, porque até aquele momento ninguém dava conta. Até João Batista reconhecer e dizer, é este, a fisionomia, o físico. Então a primeira coisa que a gente aprende como lição prática aqui para nós é que os caminhos de Deus podem ser surpreendentes. Aliás, é isso que o Novo Testamento nos mostra. O Novo Testamento é a prova de como os caminhos de Deus, ainda que profetizados, ainda que anunciados previamente, mas como ele nos chega de uma forma surpreendente. Por isso que os salmistas e mesmo Paulo, há momentos que eles param e dizem, que profundo os teus pensamentos, que profundo. Que coisa extraordinária Deus está fazendo por meio de Jesus em relação à história do seu povo. É a exclamação de admiração do apóstolo Paulo. Quem foi que ensinou ao Senhor? Quem foi que foi o seu professor? Que planos tão maravilhosos são esses? Então, os caminhos de Deus nos surpreendem muitas vezes. Agora, quando os caminhos de Deus nos parecem surpreendentes, a gente olha para João Batista e aprende uma coisa. Sejamos fiéis à nossa vocação. É isso que João Batista faz. João Batista teve dúvidas, inclusive. E Jesus responde aos mensageiros de João Batista, citando o profeta Isaías, dizendo, vai e diga a ele o que você está vendo, porque era isso que se esperava quando Deus visitasse o seu povo. Quando nós estivermos impactados diante de um cenário onde a gente não compreende por que as coisas tomaram esse rumo, porque as circunstâncias trouxeram estas guinadas de histórias, por que certas coisas que fogem ao nosso controle acontecem, veja, por mais que a gente gostaria de entender os caminhos do Todo-Poderoso, nós não vamos entender, porque Deus nos surpreende. Mas o nosso chamado é, sejamos fiéis à nossa vocação, mesmo em meio a trilhas e a caminhos que nos pareçam surpreendentes e inesperados. Essa é a primeira lição. Segunda lição que eu acho preciosa sobre o batismo de Jesus é que a gente precisa compreender, sim, Jesus é a revelação definitiva de Deus aos homens. Meus queridos, não há ênfase suficiente para esta afirmação. Jesus é a revelação definitiva de Deus aos homens. Qualquer que seja aquilo que seja dito como sendo de Deus, precisa passar pelo crivo da mensagem de Jesus. Da mensagem de Jesus conforme as Escrituras, como diz Paulo. Porque se alguma coisa dita em nome de Deus não está em harmonia com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, essa tal coisa não deve ser recebida como sendo palavra de Deus. Porque em Jesus nós temos a revelação definitiva, daí porque movimentos surgiram na história como tendo assim, querendo dar uma outra revelação, tal aí o islamismo que cresceu assustadoramente, que carrega consigo essa ideia. Não, essa é
Jesus teve aí uma coisa, mas a gente está trazendo a última agora. A última é essa. Não. Jesus é a revelação definitiva. Ou se a gente pensa em movimentos mais recentes, como o movimento do Espiritismo, que diz assim: a gente tem agora uma nova iluminação, uma nova luz, ainda que carregue o nome de Jesus, nega a verdade do Evangelho em nome de uma suposta nova revelação que veio agora em razão das suas especulações, das suas doutrinas humanas, ou qualquer que seja a religião. Tudo que diga assim, olha, eu trago uma inovação, não há nada de novo mais, porque a boa nova já nos chegou de forma definitiva através de Jesus. Isso, portanto, nos chama a sigamos firmes no caminho do discipulado. Nós fomos chamados a ser discípulos de Jesus. Vamos seguir a trilha. Vamos seguir aprendendo. Vamos seguir nos seus passos. A gente vai falhar, a gente vai tropeçar. Aliás, a história dos 12 nos evangelhos é tão rica para nós porque eles também falharam, eles também tropeçaram, mas a gente vai seguir firme no discipulado do Mestre. Nós vamos seguir firmes em relação àquele, com olhos fitos, firmes no caminho, sabendo que ele é aquele que no dia do batismo os céus se abriram, o Espírito desceu em forma de pomba e a voz do Pai dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos fiéis à vocação a que fomos chamados, que nós sigamos firmes no caminho do discipulado. Deus abençoe você.